Olá, Kelly, tudo bem? Oi, Kelly, você tá me ouvindo? Kelly? Oi, Kelly, tudo bem? Tá me ouvindo? Olá. Tudo bem? Agora deu certo, hein? Oi, Kelly, o que que tá acontecendo? Não tá... Agora foi, agora deu certo. Kelly? Ah, agora deu certo, apareceu a Kelly. Tudo bem, Kelly? Você tá me ouvindo? Tá me vendo? Agora afirmou, né? Agora deu certo? Deu certo, agora tô te ouvindo, hein? Parece que afirmou a internet. Deu certo, agora deu. Tá me ouvindo, Kelly? Eu vou te ligar de outra forma, da outra plataforma, hein? Porque acho que tá acontecendo algum erro com a internet aqui. Vamos ver. Já volto. Oi, Kelly, agora deu certo, hein? Não vai de um jeito, vai de outro. Olá. Nós somos brasileiros, a gente não desiste nunca, né, Kelly? Exatamente. A minha única preocupação é porque eu ia fazer pelo computador, porque eu ia gravar pelo celular. E aí, pelo celular, eu não consigo gravar. Ah, entendi. Mas olha, fica tranquila, porque se ficar alguma dúvida, alguma coisa, você pode mandar mensagem, eu te respondo, tá? Fica tranquila, tá bom? Tá, tudo bem. Tudo bem com você, Kelly? Tudo bem com você. Também, tudo bem, a gente só tem que comemorar, né? Estando com saúde, o resto a gente corre atrás, né? Com paz. É, é. Vamos falar com você, viu, Kelly? Conte comigo, mas com o professor você ganhou um amigo aqui, com muito carinho e respeito, tá bom? Ai, perfeito. Muito obrigada. O que que tá acontecendo, Kelly?
É. com a mesma pessoa em duas situações diferentes, mas parecidas. Vamos do começo. Meus pais, eles eram casados no regime de comunhão parcial de bens. A Tá. minha mãe faleceu e eles tinham apenas uma casa. Depois que minha mãe faleceu, eu continuei residindo nessa casa junto com meu pai. Como eu ia mudar de país, a casa era extremamente grande, com escada, meu pai tem problema no joelho, eu falei pro meu pai, vamos mudar para um apartamento. Assim, um pouco antes de eu me mudar de outro país, eu consigo acompanhar, né, tipo, a sua adaptação e tudo mais no apartamento, já que a vida inteira morou em casa, pessoa de idade. Tudo bem. Aluguei um apartamento e fui morar com meu pai. E a casa tem duas casas no mesmo terreno. Uma casa estava alugada, a outra a gente morava. Nessa casa que a gente morava, no dia que a gente pegou a chave do apartamento, meu pai e eu conversamos com o meu irmão. Eu tenho um irmão, com o meu irmão e com a minha cunhada, que tem 2 filhos. E aí a gente perguntou se eles queriam morar na nossa casa, já que meu pai tinha iniciado uma reforma, investiu um dinheiro, com um terraço e tudo mais, e caso alugasse, nós não conseguiríamos aproveitar o terraço e tudo mais. Aí os dois de imediato falaram, não quero, porque é longe do meu trabalho, não quero, tudo bem. Nos mudamos, a casa ficou vazia. Passado, sei lá, umas 3 semanas que a gente estava no apartamento, minha cunhada entrou em contato comigo e falou assim, olha, será que eu posso me mudar com as crianças para casa? Ó o perigo. Problema com o irmão, estou tendo problema com seu irmão não quer sair de casa, que não sei o que, nanana. Posso mudar? Falei, olha, por mim sim, mas eu vou conversar com meu pai. Detalhe importante, não foi feito inventário depois que a minha mãe faleceu, tá? Seguindo com a história de casos de família. Entreguei a chave para minha cunhada, acabou que passou um mês que a gente estava no apartamento, eles não mudaram, aí um belo dia ela falou assim, avisa o seu pai que eu não esqueci da mudança, vou organizar minhas coisas para mudar. Falei, tudo bem, avisei meu pai, Simone falou que ainda vai mudar. Aí meu pai falou, não, agora não é pra ela mudar, porque já tem mais de um mês que a gente tá aqui, ela não arrumou as coisas dela, e agora eu vou alugar a casa pra fazer uma renda pra mim. Beleza, o correio passou o recado. Aí nessa, o meu irmão, que era o problema e o motivo da minha cunhada mudar para a nossa casa, com os meus sobrinhos, se intrometeu. Por quê? Porque eles fizeram as pazes, ninguém ficou sabendo, e ele também queria voltar a morar na casa que a gente morava enquanto criança, adolescente. E aí começou a discussão com meu pai, palavra de homem não faz curva, a gente vai mudar sim, porque a Simone já mandou o vale transporte dela, que não sei o que, Ana, e não é pra mudar, muda, não muda, só que eu já tinha entregue a chave pra ela, e aí eles mudaram sem autorização do meu pai. Tudo bem. Se mudaram, não passou 6 meses que eles estavam na casa, aconteceu do meu irmão agredir a minha cunhada, meu Deus do céu. ela a vida e fazer os trâmites lá, judiciais, Ana, e saiu de casa, alugou um apartamento e foi morar com os meus sobrinhos. E aí hoje o meu irmão mora nessa casa, morava sozinho, estava fazendo a casa de um chiqueiro, porque em dezembro eu estive no Brasil, tenho fotos, filmagem do chiqueiro que ele estava fazendo na casa. Ô Kelly, desculpa perguntar, você tá falando de onde? Da Irlanda. Da Irlanda, que legal. Tá feliz aí? Isso. Estou. Então tá bom, isso é importante. Mas para o Brasil, né? Que legal. Imigrante é em qualquer lugar. Que legal. Enfim. Aí vi que ele estava fazendo um chiqueiro a casa e eu sempre falei, sai daí, porque a casa não é sua. E ele sempre bate na tecla, uma casa é minha, porque a minha mãe morreu, eu tenho direito. Eu falei, beleza, legalmente a gente tem direito, mas pelo consenso a gente não tem direito, porque assim como eu, você não ajudou a colocar um tijolo, a casa é do meu pai, então saia daí pro meu pai alugar e fazer a renda dele. E aí ele não sai dessa casa por nada. Aí beleza, esse é o problema número 1 da casa de herança dos meus pais. Aí paralelo a esse, tem o problema número 2, que é a casa onde o meu irmão residia com a minha cunhada. A casa que eles residiam foi uma casa que foi construída
em 2013 com o dinheiro do meu pai. À época, meu pai fez um empréstimo para poder construir essa casa. Essa casa foi construída num terreno onde havia uma casa que era do tio da minha mãe. Esse tio da minha mãe, ele era acumulador e a casa dele pegou fogo por conta do acúmulo. Aí, quando aconteceu isso, como ele não era casado, não tinha filhos, os irmãos falaram com quem ele pode morar. E aí, à época, minha mãe falou, não, eu cuido dele, né? Meus filhos já estão grandes, tenho condições, eu cuido dele. Aí, ele foi morar na minha casa. Com uma semana, 2 semanas que ele estava morando na minha casa, uma pessoa aleatória colocou uma placa de vende-se em frente à casa dele. Aí, juntou lá a família e falou, bom, a casa não pode ficar vazia, porque estão querendo tomar conta do que não é. Aí tá, quem vai morar na casa? Fizeram uma reunião lá de família, vai morar na casa quem não tem casa própria. À época, quem não tinha casa própria era o meu irmão e a minha cunhada. Aí o que aconteceu? Demoliram a casa, porque o incêndio balançou as estruturas, e aí foi construída uma nova casa, e meu irmão foi morar lá com a minha cunhada. Só que o IPTU está no nome desse tio da minha mãe, ele faleceu em 2015, não fez inventário também dessa casa, as contas de água e luz estão no nome do meu pai. E aí, com essa saída do meu irmão e da minha cunhada dessa casa para ir morar na nossa casa, eles alugaram a casa. E aí, meu pai até falou, já que vocês vão morar lá em casa contra a minha vontade, não tem como vocês me darem, né, o valor do aluguel e tudo mais da outra casa? Não, não tem, porque o senhor está passando fome, que precisa do dinheiro dessa casa, não deram. Aí, esse dinheiro do aluguel inicialmente estava indo para minha cunhada. Com essa separação, passou a ir para o meu irmão. E aí aconteceu o quê? No meio do caminho, que não é relevante, mas já estou te contando. Claro, já fala. No meio do caminho, o meu irmão começou a ameaçar o antigo inquilino, porque o antigo inquilino falou, olha, eu não vou transferir o dinheiro para sua conta, porque quando eu fiz acordo com você, estava acordado para pagar para sua esposa e não para você. Aí ele achou isso um absurdo, ameaçou o cara foi embora. Nessa que o cara foi embora, ele alugou a casa para outra pessoa e aí agora ele está tomando conta da casa que a gente morava, de herança parte da minha mãe e dos aluguéis dessa casa aí. Oh, beleza, hein? Você apropriou de tudo, né? E aí o que acontece? Eu tenho 2 sobrinhos. E os 2 sobrinhos estudam numa escola que fica na rua dessa casa aí que está alugada. E atualmente, meus sobrinhos, eles moram numa cidade e a casa fica em outra cidade. E eles vão de perua. E perua escolar normalmente cobre ali a redondeza, normalmente a cidade. Como é cidade distinta, meus sobrinhos demoram 2 horas para ir e 2 horas para voltar, porque eles são os primeiros a serem pegos da perua e os últimos a serem deixados. E assim, isso é um absurdo, toda a família está revoltada, a gente já tentou conversar com o meu irmão, para minha cunhada voltar com os meus sobrinhos, pelos meus sobrinhos, afinal de contas, a casa foi construída pensando na família, mas quem deu o ensejo à destruição da família foi ele. Então, o certo, assim, o bom senso é a minha cunhada voltar para essa casa com os meus sobrinhos. Entendi. Agora, me fala uma coisa. Eles hoje têm uma posse indireta e a posse direta. Então, de um imóvel, eles poderiam fazer os capião. Olha o risco, hein? Tem a posse direta, pode fazer os capião. E do outro imóvel, tem a posse indireta. E no Brasil, atualmente, quem tem a posse indireta ou alternada, pode fazer os capião também. Ou seja, se agir de má fé, e a gente sabe que diante do que aconteceu pode fazer isso, ele pode fazer os capião, hein? Pode, e não duvido que faça, né? Que já fez o pior, que é tomar a posse para ele exclusiva, né? Exatamente. E aí, assim, eu não sei por onde começar, o que pode ser feito, porque eu acredito que o caso número 1 tá menos difícil de resolver. Por quê? Não foi feito o inventário, todos os documentos da casa estão em nome do meu irmão, ou do meu irmão não, desculpa, do meu pai. Do seu pai. E o interesse de provar de que, eu tenho direito por herança é do meu irmão. Então, assim, eu acredito que meu pai poderia ingressar com ação,
falando me devolve a casa, e aí o meu irmão que teria que provar dizendo, olha, mas a minha mãe faleceu e eu tenho um pedacinho disso daqui. Então talvez, não sei, se o inventário seria a coisa número 1 a ser feita, se seria realmente necessário ou não, o que poderia ser feito. Só que o meu pai, ele não gostaria de fazer nada em relação a esse caso que está menos difícil, porque se tira meu irmão dessa casa número 1, ele vai querer ir para a casa número 2. Só que o interesse é de que meus sobrinhos ocupem a casa número 2. Então, assim, o interesse, como meu irmão é uma pessoa muito safada, é que ele fique sem a posse, sem nada de nenhuma das suas casas, e ele se vire para poder ir pagar aluguel. Afinal de contas, né, ele já tem 41 anos e, né, vamos acordar para a vida. É fogo, né? Ô Kelly, o primeiro passo, com muito carinho e muita propriedade, é o inventário, sim. Por quê? Porque fazendo o inventário, você, a sua irmã, o seu irmão também, né? Deixam de ser herdeiros e passam a ser coproprietários. Ou seja, a matrícula vai aparecer o nome de vocês. Isso é importante, para que vocês se tornem coproprietários. Não dá para fazer um inventário no cartório, tem que ser feito judicial, porque ele não vai querer assinar um inventário consensual, né? Ele está recebendo aluguel, ele está morando em outro imóvel, para ele está cômodo, né? O ideal é fazer um inventário. Viu? O inventário extrajudicial. Você tentaria? Eu tentaria o extrajudicial. Mas você acha que ele assinaria? Porque para ele não é bom, né? Eu acredito que ele assinaria pelo fato de que ele tem interesse em vender a casa. Então poderia ser também da mãe, da maneira que ele queria, dizer, beleza, você quer vender a casa? O primeiro passo para poder vender a casa é fazer o inventário. O inventário mais célere é o inventário extrajudicial. Você precisa assinar. Boa, então já que você acha isso, poderia tentar conversar com ele e falar, olha, vamos fazer um inventário porque a ideia é vender, né? A casa ou as casas, né? A ideia é vender e resolver essa situação. Se ele falar, não, legal, vai entrar dinheiro, eu assino qualquer coisa, ótimo, resolveu o problema. Agora, se ele falar, assino e começa a fugir, não vai no cartório, né? Você consegue resolver as coisas até daí, viu? Hoje em dia a assinatura pode ser eletrônica, né? Tá muito fácil, né? Tem que mudar mesmo, né? Se ele não vai no cartório, um exemplo, foge, não entrega os documentos, percebendo que ele não quer, aí eu orientaria você fazer a distribuição do inventário, você ou a sua irmã, ou as duas, pode ser a mesma, né? Minha cunhada. Sua cunhada. Eu orientaria fazer a distribuição do inventário, porque com o inventário distribuído, vocês são parte legítimas para fazer o quê? O segundo passo, que é uma ação de arbitramento de aluguel. Então, forçar que ele pague aluguel proporcional a vocês, isso mata dois coelhos, né? Força ele sair, faz ele pagar de fato a vocês, e se não pagar, vai acumular um valor que vocês vão executar, até adjudicando a parte dele, né? Ele perde a parte dele. E detalhe também, inibe ele, não que iniba, né? Porque ele pode fazer uso capião, mas de certa forma vocês acabam jogando um balde de água fria no direito dele fazer uso capião, entendeu? Tá. Então, o primeiro passo seria o inventário. O inventário. Terceiro, passaríamos a sermos coproprietários. Vocês deixariam de ser herdeiras, né? E passariam a ser coproprietárias, sócias do imóvel. O inventário ia resolver ao final com um registro, mas no decorrer do inventário, logo após a distribuição, vocês teriam legitimidade para fazer uma ação no nome do espólio, representada pela inventariante, para cobrar aluguel proporcional dele, entendeu? Essa é a única opção, não tem a opção de despejo, sei lá. Primeiro tem que passar por essa coisa do aluguel, porque assim, ele não vai pagar, aí vai ser mais o desgaste de ter que executar os aluguéis. Eu sei. Não tem a opção de desocupar o imóvel? Eu sei, eu te entendo completamente, mas de fato não tem outra opção. Por quê? Porque você precisa, né, para conseguir ter legitimidade para outras ações, se tornar proprietária. E você só vai se tornar proprietária a partir do momento que você conseguir fazer o registro, né? Do formal de partilha, se tornando coproprietária, deixando de ser herdeira. Sim, depois do inventário. Mas o inventário, só a distribuição do inventário já vai ajudar você. Porque só a distribuição do inventário vai fazer com que você já tenha o direito de cobrar aluguel dele. Ele não vai pagar. Mas ele não pagando, você já atrapalhou ele de fazer uso capião. Entendeu? Entendi. Mas assim, depois do inventário, a
a única ação seria a de cobrança de aluguéis. Não poderia ingressar logo com uma ação de despejo. Não, porque só existe a relação locatícia após a ação de arbitramento de aluguel, porque até então não é relação locatícia, entendeu? É complexo, é chato. Sei lá, vamos desocupar o imóvel pelo fato dele ter a menor parte e o meu pai ter a maior parte. Você sabe, o Kelly, que tem um livro que chama O Direito dos Devedores, né? Ele foi até proibido no Brasil porque manchava a advocacia. Por quê? É a história de um advogado devedor que deve para um monte de gente e não paga ninguém. Então ele conta as estratégias para não pagar ninguém. Por que eu tô te contando isso? Porque parece que não, mas a pessoa de má fé, às vezes, ela tem direitos, né? É o que você falou. Não dá para fazer uma ação direta de despejo, não tem como. Tem que fazer primeiro o quê? Tem que fazer o arbitramento de aluguel. Complicado, né? Mas é a realidade. Você não tem como fugir disso, né? Tá. Aí, então, tá. O primeiro passo é o inventário. Aí eu tinha colocado aqui quem tem legitimidade para tirar ele da casa, mas aí depois do inventário seria eu e o meu pai. Seria você e seu pai. Seria você e seu pai. E na verdade, o fato dele, se ele for condenado em relação ao inventário, você e seu pai, e ele sendo condenado ao arbitramento de aluguel pelo espólio, né? O espólio tem que pagar. Qual que é o lado bom disso? Ele não vai pagar, é o que você falou. E vai acumular dívida, né? Vai acumular valores. E aí, o que vocês podem fazer, se for de interesse de vocês? Vocês podem pegar e fazer a adjudicação da parte dele. Ou seja, a parte dele ele perde, né? Ele perde porque ele está devendo aluguel para vocês, entendeu? Entendi. Excelente. Agora, outra coisa, acho que agora você vai gostar do que você vai ouvir. A ação de inventário, além de te ajudar a dar a legitimidade para você cobrar aluguel dele, aluguel proporcional, terminando o inventário, se você quiser chutar o balde, dá. Dá para você fazer uma ação que chama ação de exigir conta, ação de extinção de condomínio. Ou seja, o imóvel vai a leilão, alguém vai arrematar, comprar esse imóvel no leilão, você recebe sua parte e põe ele para correr. A pessoa põe ele para correr, né? Tá. É uma saída também boa, né? Uma saída interessante, né? Sim. Excelente. Então, qual que é o caminho para você? Primeiro caminho, fazer o inventário. Segundo caminho, o inventário em andamento, não precisa chegar ao final. Você já faz uma ação de arbitramento de aluguel. Você vai forçar ele a pagar aluguel, você vai forçar ele a sair, desistir. E na pior das hipóteses, ele vai acumular um valor que ele vai ficar devendo para vocês. E aí vocês podem fazer o quê? Depois, vocês podem fazer a adjudicação, né? A adjudicação desse valor, entendeu? Arbitramento de aluguel. Agora, adjudicação da parte dele. Na verdade, vai fazer a adjudicação com da parte dele. Ele vai estar devendo para vocês aluguéis proporcionais. Ele não vai pagar o que você falou, mas você consegue fazer a adjudicação da parte dele, né? A parte dele vai para você e para o teu pai, né? Porque ele deixou de pagar aluguéis para vocês, entendeu? Tá. E o prazo? O prazo são de 5 anos ou de 15 anos que ele poderia ingressar com ação de uso capião? Hoje em dia é muito perigoso. Por quê, Kelly? Porque o Brasil, a gente tem 36 espécies de uso capião. Tem uma que está sendo votada, acho que nesse instante, eu acho que está sendo votada hoje, que é o uso capião de 1 ano. Então vai surgir uma uso capião mais rápida ainda, de 1 ano, lapso temporal. Mas olha que interessante, ele pode usar a soma da posse. Ele pode alegar que ele sempre teve a posse do imóvel, não direta, mas indireta, porque ele ajudava a mãe, ajudava o pai, um exemplo, né? Então não é o caso, eu sei que não é o caso, mas ele pode alegar isso. Então existem alguns institutos que vão encurtar a posse dele. Soma da posse. Quer ver outro instituto também, Kelly? É a posse complementar. O que é a posse complementar? É a posse no decorrer do processo, entendeu? Então, ele pode fazer o uso capião e o tempo que demorar o uso capião, essa posse vai ser contemplada para ele. Ele vai ter direito. Isso aí é um julgado que tem da nossa alta corte, né? O Superior Tribunal de Justiça, entendeu? Tá, entendi. Então, o fator de você fazer o inventário ajudaria a não perder esse imóvel por uso capião, porque ele daria direito de fazer arbitramento de aluguel, já resolve uma situação, já
já consegue jogar um balde de água fria. E o segundo ponto, né, um ponto importante, você ao final do inventário se tornaria coproprietário. Então isso só reforça o seu direito de receber aluguel. Se você quiser chutar o balde, você pode fazer uma ação de extinção de condomínio, entendeu? Tá, perfeito. Fogo, né, Kelly? E essa ação de extinção de condomínio é em face dele? É em face dele. Tá. Na verdade, o arbitramento de aluguel é em face dele. A extinção de condomínio, você vai fazer, você vai incluir o réu, mas você vai fazer o quê? Você fala, ó, eu sou coproprietária judiciária, eu quero receber. Ele não quer comprar a minha parte, não quer sair do imóvel, entendeu? Ah, tá, entendi. Então teria ainda a opção dele querer comprar minha parte. Teria essa opção também. Você poderia vender os direitos hereditários para ele. E a pergunta que não quer calar, se você vende é um bom negócio, é acordo, resolve o problema. Mas será que ele paga você? Óbvio que não, eu não quero. Por pura pirraça. E eu falo isso porque, assim, é fácil fazer acordo, agora eu quero ver pagar, né? Não é verdade? Quero ver pagar. Na ação de extinção de condomínio, quem que é o réu? Na verdade, é o outro coproprietário que não quer vender. Ele é o réu, né? Porque a ação de extinção de condomínio são vários sócios. Aqueles sócios que querem vender podem se unir e fazer a extinção de condomínio. Aqueles ou aquele. E aí ele vai fazer contra os outros que não querem vender. Entendeu? Tá, entendi. Que situação, né, Kelly? E amigavelmente não vai resolver isso, né? Não vai. E eu acho que todas as dúvidas que eu tinha. Ô Kelly, mas tem mais uma notícia boa para você. Essa ação de extinção de condomínio também você pode acumular a cobrança de indenização de aluguel, viu? Então vamos dizer, que você faça o inventário e não quer fazer aluguel contra ele. Você quer resolver, seu irmão quer resolver conversando. E aí ele vai enrolando, terminou o inventário. Conseguiu fazer no cartório, igual você me falou. Ou judicial rápido, né? Você pode fazer o quê? Uma ação de extinção de condomínio acumulada com cobrança de indenização de aluguéis que ele deixou de pagar para vocês. Então, existe essa possibilidade também, viu? Tá, então tá acumulativo. Dá para fazer assim, ou de forma autônoma ou de forma acumulativa, né? É uma saída também, né? Tá, então assim, em setembro vai fazer 2 anos que ele tá morando nessa casa. Deixa eu pegar. 2 anos já? Já faz 2 anos? Vai fazer. Nossa, passa rápido, né? Passa rápido, precisa tomar cuidado. Porque 2 anos, ó, se ele realmente é maquiavélico, né, no sentido estudioso para ver o interesse dele, ele pode fazer um uso capião e pedir a posse complementar. Se o uso capião demorar 3 mais 2, são 5. Ganhou a ação do uso capião. Isso hoje, né? Entendeu? Essa posse complementar, por isso ela foi muito criticada. O que é essa posse complementar? É uma posse que é contada no decorrer do uso capião. Entendi. Entendeu? Entendi. Agora, a ação de arbitramento de aluguel, você tem 3 anos para fazer. Essa pura que eu te falei, né? Se ele está lá 2 anos, então você tem mais 1 ano. Se você for fazer dentro da extinção de condomínio, aí é em caráter de indenização. Aí não, você tem 10 anos para fazer, entendeu? Tá. Nesse inteirinho aí, não pode encaminhar uma notificação extrajudicial por cartório, porque um dos requisitos do uso capião é algo ser pacífico e ele não ser incomodado. Eu até estava pensando aqui, matutando para te falar. Eu pensei, né, de falar até isso, de fazer uma notificação via correio, via cartório, mas qual que é o problema disso? São 2, né? Primeiro que não tira a posse mansa pacífica, porque o que tira a posse mansa pacífica não é notificação, não é boletim de ocorrência, são as ações possessórias e petitórias. Então é um problema que a gente tem, na verdade não vai tirar a posse mansa pacífica dele. E o segundo problema que nós temos nesse caso é que de fato pode ser que alerte ele fala, opa, já que você está fazendo notificação comigo, eu vou chutar o balde também, vou fazer os capião agora, entendeu? Será que ele não, né? Ele tá lá, ele fala, minha irmã, meu pai, né, minha cunhada, não tem coragem de me tirar daqui, não tem coragem de bater de frente comigo. A partir do momento que você manda uma notificação, será que ele não toma coragem, né, de fazer uns capião? Fala, opa, então eles estão pensando em fazer alguma coisa, então eu vou fazer antes que eles, entendeu?
Esse é o meu receio, né, em relação a mandar a notificação. Você vê, ela não vai ajudar a tirar a posse pacífica, não vai resolver essa questão, e pode ser que ainda crie um alerta nele de fazer uso capião, antecipar esse uso capião, né? Uhum. Ai, gente. O que tira a posse mansa e pacífica? É só as ações possessórias e petitórias. As ações possessórias são reintegração de posse, manutenção, ação também conhecida como interdito proibitório, e também as petitórias, que seria a reivindicatória, emissão da posse, ação de resgate, mas não é só distribuir a ação. Na verdade, é o fator de você ganhar a ação. A partir do momento que ela está em andamento, ela também não tira. Nem boletim de ocorrência, nem notificação. Complicado, né? Tá, entendi. O que você acha da reação dele? Você manda uma notificação, o que você acha que ele faz? Você conhecendo o teu irmão? Eu acredito que ele ficaria alerta, mas ele não pensaria em uso capião. Ele pensaria em que eu não estou de brincadeira e que eu realmente vou processá-lo, fazer de tudo para tirar daquela casa. Entendi. Sabe o que você pode fazer? Antes de você gastar dinheiro, qualquer coisa, faz essa notificação. Porque a situação já é difícil. O máximo que ele pode fazer é antecipar o uso capião. Se antecipar, você vai se habilitar o uso capião, vai contestar, você tem esse direito. Ele, para fazer o uso capião, ele também precisa contratar um advogado bom. Essa advogada precisa ser especializado. Porque não é todo mundo que sabe que o uso capião eu posso usar o tempo do uso capião, né? O conhecimento sobre o uso capião é muito fraco. O advogado, se não é especialista, o advogado em uso capião, em direito imobiliário, ele não sabe disso. A graduação em direito é muito fraquinha, né? Ela ensina errado, ela ensina que o uso capião só se tiver 5 anos, 10 anos, 15 anos. Não, eu faço uso capião com um dia de posse. Basta usar a soma da posse, originária, derivada, as posses dos meus pais, a posse que eu comprei, ou essa tese que eu te falei. Mas para conhecer esse assunto tem que estar atualizado. Então, se ele for eu costumo dizer, se ele for no clínico geral, provavelmente não vai falar para ele, ó, você não tem direito não, você só tem 2 anos, precisa ter mais 3, um exemplo, né? Sim, não, e assim também, acho que ele dificilmente ele conseguiria usucapir o imóvel, porque a ação de usucapião é em face dos vizinhos, e os vizinhos estão doidos para eles saírem de lá. Então, qual vizinho vai fazer declaração dizendo que ele mora lá, que ele paga as contas, sendo que é uma mentira? Mas tem um detalhe também que eu preciso te contar. A ação de usucapião, ela não é uma ação em face de ninguém, porque ela é declaratória. A ação de usucapião é uma ação declaratória. Eu bato no Poder Judiciário e conto a minha história. O Judiciário tem a prova da posse, manso pacífica e nos dome. Então, ó, eu quero transformar essa posse em propriedade. Os vizinhos vão ser citados, né, os confrontantes. Os vizinhos, os confrontantes, o último proprietário da matrícula, né? Mas são citados, mas em regra não é um réu, né? E mesmo que se habilite ou questione, se não bate no coração do usucapião, vai ganhar do mesmo jeito, né? Esse é o problema, né? Que bom. Então não é um requisito as Não é, declarações. não é. Na verdade, tem muita ação de usucapião no Google que a gente vê errada, né? Ou réu, não tem réu. Na verdade, eu vou pedir a citação dos confrontantes, do último proprietário aos seus herdeiros, eu vou pedir a manifestação do MP, dos entes federativos, União, Estado, Município, mas réu não tem. Na prática, a gente inclui um réu de mentirinha no site do TJ de alguns estados, porque ele é falho o sistema. Então, você joga um réu de mentirinha, normalmente é quem está na matrícula, só para conseguir distribuir a ação, mas réu não tem, ação declaratória, entendeu? Tá, entendi. Mesmo ele não tendo nenhum comprovante de pagamento de conta, como que ele conseguiria esse usucapião? Então, é outro problema, né? Que nem usucapião, o ideal é você ter provas da posse. As pessoas, elas vinculam muito ao pagamento de água, luz e IPTU. Só que se a pessoa aprova com declarações de conhecidos, amigos, não precisa ser vizinho, não. Conta de internet, hoje todo mundo tem conta de internet, às vezes também conta de cartão de crédito, outras correspondências, né? A pessoa consegue provar a posse com outros mecanismos que não sejam água e luz e IPTU, né? Entendeu? Entendi. Esse é um problema, né? Tá, tudo bem. Então, o primeiro passo desse caso é inventário. É inventário. E do outro, o que pode ser feito de imediato para esse inquilino sair dessa casa e minha cunhada voltar com os sobrinhos? Esse inquilino, o contrato de locação desse inquilino foi feito em nome de quem? Quem é o locador? Olha, eu entrei em contato com esse cara
E aí esse cara disse que havia feito negócio com meu irmão, trocado um apartamento com essa casa. Aí eu falei, que você fez isso? Isso vai cair por terra em breve, porque o Marcos, ele não é dono de nada. A gente faz negócio com algo que é nosso. E a casa não é dele. E você morando 40 anos nessa Vila Moraes, você deve saber disso, né? Aí eu acho que eles estavam blefando para deixar minha cunhada nervosa e tudo mais. E se tem um contrato de locação, esse contrato de locação está no nome do meu irmão. Mas eu acredito que foi assim, um contrato verbal. E se tem um físico, esse físico está no nome do meu irmão. Entendi. Porque funciona assim. Quem faz parte da relação locatícia pode pedir despejo. Então, o seu irmão pode pedir despejo porque se tiver o contrato de locação, está no nome dele. Agora, vocês que estão de fora, não dá para pedir despejo. Porque vocês não têm uma relação locatícia. Então, vocês poderiam fazer o quê? Com o inventário em andamento, vocês poderiam fazer uma ação de reintegração de posse, entendeu? Agora, se vocês quiserem esperar um pouquinho, espera o inventário terminar, chegar ao fim, registra a formal de partilha, vocês passam a ser de herdeiros, passam a ser proprietários, coproprietários, aí vocês podem usar uma outra ação mais rápida, que é a reivindicatória, entendeu? Então, só que esse caso 2, o terreno era do tio da minha morreu. Tá irregular, né? Está irregular e tem assim, uma porrada, não tem nenhum herdeiro necessário, mas tem um monte de irmão, de sobrinho em outros estados que nem sabem onde está. Então sabe o que você vai ter que fazer? O que eu oriento você a fazer? Distribui o inventário, aí resolve bata 2 coelhos com uma cajadada só, né? Não gosto de matar coelho nenhum, mas é um ditado, né? Você faz a distribuição do inventário para poder fazer o arbitramento de aluguel e usa o mesmo sentido, né? A mesma estratégia. Você faz a distribuição do inventário para poder fazer uma reivindicatória. E aí você fala, juiz, eu não apareço como proprietário no imóvel, mas existe um inventário em andamento, o qual eu vou me tornar proprietário. Juiz, juíza, é a linha que você tem para poder atingir não só o arbitramento de aluguel, mas nesse segundo caso, desocupar o imóvel de forma mais segura e fugindo de uma ação possessória que é mais traiçoeira, mais demorada, entendeu? Mas aí precisaria localizar todos os milhares de herdeiros. Não, porque na verdade a reivindicatória, tanto a reivindicatória como o arbitramento de aluguel, não vai ser distribuída no nome de fulano, vai ser distribuída no espólio, o inventário, representada pela inventariante ou inventariante, entendeu? A ação de arbitramento de aluguel e a extinção de condomínio, que você vai usar para quê? Para proteger os direitos dos herdeiros no inventário. Por isso o inventário vai ser o autor. O inventário é conhecido como espólio, entendeu? Mas nessa distribuição da ação do inventário, desse caso 2, não precisa dos herdeiros? Nesse caso 2, na verdade a estratégia é a mesma, né? Eu faço um inventário, um exemplo, é feito o inventário. Alguém inventariante, né? Você, alguém inventariante. Essa pessoa que é inventariante, ela representa o inventário, os interesses dos herdeiros. Então, o inventário distribuído em andamento, o que você pode fazer? Você pode fazer arbitramento de aluguel para o imóvel, na mesma ação. Na mesma ação não, né? Com o mesmo inventário distribuído, em ações separadas. Você vai fazer o arbitramento de aluguel em relação ao imóvel que ele mora, para receber aluguel proporcional, com toda essa estratégia que a gente falou, evitando que ele faça uso capião, evitando um monte de coisa. E a segunda estratégia é fazer a ação reivindicatória, onde o autor da ação é quem? O espólio, representado pela inventariante, entendeu? Tá, entendi. Porque assim, até agora, todos os herdeiros estão calados. Tipo assim, teve uma parte dos herdeiros que concordaram lá atrás, construir uma nova casa, meu irmão entrar e morar lá. Mas aí com essa questão de inventário, pode alarmar para eles quererem, todo mundo querer reivindicar, entendeu? Porque assim, na minha cabeça, o mundo ideal seria ninguém ter saído dessa casa e aí fazer ação de uso capião, com o meu irmão, com a minha cunhada, com os meus sobrinhos e tudo mais. Aí o meu receio seria esse, em relação a todos os, entendeu? Tios da minha mãe, primos da minha mãe, filho do primo. É uma situação chata, né? Porque é irmão, é parente. Tudo bem que eu já vi de tudo, sabe, Kelly? Eu já vi até ação trabalhista, de filho contra pai. Então, na vida real acontece, né?
Mas hoje, se você fala assim, não, eu quero defender meus direitos, não acho isso justo, a grande saída sua, obrigatória, e não tem outra, é distribuir inventário, porque distribuindo o inventário, você tem direito de fazer arbitramento de aluguel para inibir um uso capião, e tem direito também, além de fazer o arbitramento de aluguel, em relação ao outro imóvel, fazer a ação reivindicatória para reaver o imóvel, né? Entendeu? Tá. Então tudo se resume em inventário. Falou tudo, Kelly, é isso mesmo. Eu queria te falar outros caminhos, mas não tem, né? Com muita propriedade no assunto, a gente que é especialista, se tivesse um caminho mais curto, eu costumo sempre te contar, né? Porque é importante, para nós é mais fácil, mas não tem. Na verdade, não que ele está em vantagem, mas não tem o que fazer, não tem o que fugir, né? Não tem, nesse momento não tem como fugir, porque nós temos o quê? Acho que vai ficar até melhor para você entender e para explicar. Nós temos duas questões. A posse, que dá para discutir, quem tem a posse, eu quero a posse de volta, e o registro. Olha que situação que vocês estão hoje. Vocês estão no chamado limbo possessório. O que é o limbo possessório que eu falo no meu livro? Hoje vocês não é o caso do teu pai, porque ele tem, né? Mas hoje você não tem o registro e não tem a posse. Entendeu? Por isso você precisa da distribuição do inventário para você voltar para o jogo, para você tentar levar para o lado do registro. Porque quem tem vantagem em relação à posse? Ele já tem 2 anos a posse. Sim, nossa, eu ia fazer uma pergunta, me fugiu. Não, mas você vai lembrar. Agora, uma outra ação que você pode fazer depois. Vamos dizer que você descubra que ele já fez uso capião. Não é o caso, mas não sei, né? Tem gente corrupta em todo lugar. Ele conseguiu fazer uso capião no cartório, ele conseguiu fazer uso capião judicial, e você nem foi citado, ou foi citada por edital, que é aquela citação de mentirinha fictícia, né? Sai no diário oficial. Se você descobriu que ele virou dono do imóvel, dos imóveis, aí você vai ter que fazer outra ação. Aí o nome da ação é ação declaratória de nulidade. Vai pedir a nulidade da sentença do uso capião e de forma respectivamente do registro de uso capião, da sentença. Tá. Essa ação de nulidade não pode ser exercida dentro desse contrato, se existe esse contrato de aluguel que ele fez que é nulo? Daria para fazer. Daria para você fazer uma ação ação declaratória de nulidade do contrato de locação. O nome correto é ação declaratória de nulidade de negócio jurídico. E aí nessa ação você acumularia a reintegração de posse. Você pode fazer sim, mas eu vejo uma saída mais em conta para você fazer só após a distribuição do inventário reivindicatória. Por que eu falo isso? Porque você vai gastar menos e vai surtir efeito do mesmo jeito. Dá para pedir a nulidade, é um caminho, né? Ele fez uma simulação. Só que a ação de nulidade é mais difícil de provar, é mais complicada, é mais cara, entendeu? Tá. Entendi. Mas eu te contei dessa ação para você saber que se você descobrir o pior, né, daqui a algum tempo, você tem um remédio, uma carta na manga, que é essa ação, entendeu? Entendi. Perfeito. Tá. A última coisa de sucessões. Qual é o meio mais seguro e mais econômico para o meu irmão ficar com o mínimo possível caso meu pai venha a falecer? Bati na madeira. Vamos bater na madeira aqui também, tá? E aqui madeira boa. O Kelly, é o inventário, né? O inventário da tua mãe, né? E o inventário dele, no caso, vamos bater na madeira de novo, mas é o inventário, porque o inventário faz com que você se torne rapidamente, em regra, coproprietária, proprietária, sócia. E você sendo sócia, você consegue pedir extinção de condomínio, arbitramento de aluguel. Agora, se você não faz o inventário, o imóvel fica irregular e ele regulariza o imóvel através da posse e você não fica nem sabendo, entendeu? Sim, mas assim, antes do inventário, porque assim, hoje só tem essa casa e tem um carro. Tá. Então, assim, muito com meu pai, e assim, o meu pai fala, se eu pudesse, eu não deixaria nada para o Marcos, mas a gente sabe que 50% seria obrigatório do meu irmão, porque se meu pai tendo herdeiros necessários, ele só pode se desfazer de 50%. De que maneira ele poderia se desfazer desses 50% passando para mim? Doação, venda da cota dele, ai gente, qual que é o outro nome? Testamento. Entendi. Sabe qual que é o problema, Kelly? Que o pai para filho, né, o pai, a mãe, quando vai doar alguma coisa para nós, ele ou ela está antecipando a legítima. Isso é um problema sério. Por quê? No Brasil, eu posso doar só 50% do que eu tenho. Então, o seu pai, olha que interessante, ele poderia doar só 50% do que ele tem. Na prática, 25% do imóvel, que ele só tem 50%. Os outros é dos filhos, né?
Então ele poderia doar para você, né? Poderia para alguém 25%. Só que no